Olá, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de MotoGP. Estamos de regresso 2 semanas depois para a análise a mais um grande prémio. O MotoGP esteve este fim de semana em Barcelona para o Grande Prémio da Catalunha, o Grande Prémio de casa para o piloto que vinha a ganhar todas as corridas e, curiosamente, desta vez não ganhou. Já vamos a todos os detalhes. Antes de mais, agradecer às patronas e aos patronos do Vamos Falar de Fundo pelo apoio que dão ao podcast. Quem tiver interesse em ser patrono pode ir a patreon.com/vff1 e escolher uma das categorias de apoio. Quem não puder ser patrono e quiser apoiar o podcast de alguma forma, pode seguir-nos nas redes sociais, partilhar o podcast com os vossos amigos e amigas. E quem quiser falar com os elementos da comunidade do Vamos Falar de Fundo, pode juntar-se aos vários grupos do WhatsApp que existem, sobretudo de desporto motorizado, mas não só. Fazendo uma rápida passagem pelos resultados em Barcelona, antes de passarmos para uma análise mais aprofundada, o Alex Marques foi o vencedor da corrida de domingo, redimindo-se do erro cometido no sábado, em que caiu quando liderava e deu a vitória ao irmão, Marc. Foi uma vitória caseira também, o Alex Marques sendo irmão também é óbvio catalão, e no domingo à frente do irmão e do Enea Bassini. No sábado, o Marco Marques à frente do Fábio Tararo e do Fábio Di Giannantonio. Tenho o Miguel Diuda e o André Santos, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu proponho irmos construtor a construtor e proponho começar pela Ducati, que foi mais uma vez o construtor vencedor. E antes que me esqueça, porque é uma coisa importante referir, embora já fosse mais ou menos previsível, realçar que a Ducati já tem o campeonato de construtores matematicamente conquistado. O de pilotos só vai ser decidido para lá de Misano, depois da vitória do Alex no domingo, mas o de construtores já está ganho. O de equipas também não demorará muito tempo a ser confirmado pela Ducati Lenovo. André, a Ducati em geral é o teu destaque positivo, portanto vou-te deixar começar. Ok, olá a todos. Só pode ser o destaque positivo. Outros construtores, outras equipas que estiveram muito bem, mas tens mais uma vez duas Ducatis no pódio. Não foi o fim de semana, como te estava a dizer em off, não foi o fim de semana que estávamos habituados, talvez há um mês ou dois atrás, em que tínhamos 6 Ducatis no top 10, mas continuamos a ter, temos duas, duas em que P1 e P2, BK8 e a equipa de fábrica, mas não só isso, mas tens um Peco, eu costumo vir aqui bater nele, batia nele porque aquele sprint foi uma miséria, a qualificação foi uma miséria, o sábado foi uma miséria no geral. Mas depois faz uma cena que é recuperar de P de 21º para P7. Parece que descobriu ali a moto, ele tem-se estado a queixar e depois há 2 semanas atrás ou 3 descobriu a moto, depois deixou de descobrir a moto. Na Catalunha voltou a descobrir a moto e fez um corridaço. Não dá para bater no Peco sobre domingo. Por isso sim, daí ser o meu destaque positivo e não só, como referiste, construtores, Ducati Lenovo estará logo também a ganhar equipa e o quê? Talvez mais 2 grandes prémios e temos o Marc Marques, ou ele começa a cair em todas as corridas até ao fim, ou mais 2 grandes prémios e temos o Marc Marques a sagrar-se também campeão do mundo. Por isso o destaque tem que ser vermelho. Aí está, a camisola celebratória da ocasião. Miguel, o quão surpreendido ficaste com a vitória do Alex Marques? Miguel, sobre a vitória do Alex. surpreendido com a vitória do Alex Marques, não fiquei, mas não seria. Olha, bom, aí está. Foi mesmo a surpresa, foi tão surpreendente que ele não consegue aguentar. É fantástico. Pronto, vou continuar contigo, André, enquanto o Miguel não resolve os seus problemas. A vitória do Alex Marques, quão surpreendente foi para ti? Foi surpreendente porque é a segunda, não é? Que ele ganha este ano. Sim, penso que sim. Tinha sido quase tudo Marco Marques até agora, mas o Alex tinha ganho 2, depois uma para o Zarco e acho que é por aí. O mais surpreendente foi mesmo porque eu estava habituado. Há 6 grandes prémios para aí que o Marco Marques ganhava o sprint e depois chegava e ganhava a corrida. O Alex Marques no sábado lembrou-se de não dar o luto ao irmão e cair quando estava na liderança. Pelo que eu estava à espera que no domingo fosse mais uma corrida não tão fácil, mas mais uma corrida em que no fim o Marc Marques punha mãos na moto e acabava por dar um segundo ou dois
a quem seguia atrás dele. Mas não, Alex Marquez fez um corridaço, não caiu enquanto estava na liderança, acabou por ganhar, é uma vitória mais que merecida, e foi fantástico ver a celebração no final. Os dois Sim. irmãos contentes a festejar. Miguel, ia fazer a pergunta que te ia fazer há bocado. Quão surpreendente foi para ti a vitória do Alex Marquez? Não foi de todo surpreendente. Para mim foi um bocado surpreendente, foi o domínio do Alex Marno. Não tivesse aquele pequeno erro na corrida sprint, teria sido um fim de semana perfeito para o Alex, que também precisava, porque obviamente que já sabemos o futuro do campeonato, mas ainda assim ele terá sempre querer adiar a festa do seu irmão e portanto acho que é isso. Não esperava que, ou seja, não esperava que fosse tão dominante. Sim, o Alex Marquez já tinha dado ideia no sábado que podia ganhar. Nós já estamos habituadíssimos a que o Marco Marquez fique atrás algumas voltas, mas depois passe quando quer. Deu ideia no sábado que não ia ser assim tão fácil, depois foi porque o Alex caiu. Mas o que eu valorizo mais na vitória do Alex Marquez no domingo é o facto de ele ter ultrapassado o Marco em pista, porque o Marco arranca melhor, passa para a frente logo no arranque, e o Alex ultrapassa-o em pista e a partir daí nunca mais larga a liderança. É de certa forma estranho que o Marco Marques num ano tão dominante chegue ao Grande Prémio de casa e não ganhe, mas a Catalunha nunca foi uma grande pista para ele. Por isso, o mérito para o Alex Marques, que tem tido os seus altos e baixos este fim de semana, muito mais altos do que baixos, e tenho de lhe dar esse mérito, porque eu critico aqui algumas vezes o Alex Marques e sinto que eu critico sempre que ele tem um ponto baixo, mas quando ele tem os seus pontos altos também tenho de lhe dar esse mérito. Tenho de o criticar pelo sprint porque foi um erro. Ele diz que foi um erro de algum relaxamento porque sentiu que estava quase invencível e que a corrida podia estar ganha, cometeu um erro e caiu, mas também não lhe custa assim tanto porque no final de contas o Marco Marques já é inalcançável no campeonato e ainda assim ele ganhou mais pontos do que o Pecco Bagnaia este fim de semana. Sobre o Marco Marques, desta vez foi segundo, mesmo numa pista em que não estava para ganhar, conseguiu os melhores resultados possíveis, que foi primeiro no sprint com a queda do líder e segundo na corrida principal. Apontam algum prazo para o Marco Marques ganhar matematicamente o título, agora que já não pode ser em Misano? É no outro. Não vale a pena. Não é para a semana, é depois. Não, era como eu estava a dizer, ele vai ter que cair as próximas. Tudo o que é grande prémio até agora, para o que falta para não ser campeão um dia. Mas eu acho que ele não vai cair para a semana, por isso. Se fosse ele, marcava as férias até antes de Valência. Ele vai a Valência, ainda ganha e é campeão na mesma. Ficava parado até Valência. Sim. O grande prémio a seguir a Misano é exatamente o Japão, que vinha com uma previsão do Miguel no início do ano, que ele ia ser campeão no Japão à frente da Honda, à frente dos adeptos japoneses. E portanto, provavelmente é o que vai acontecer. Ou o próximo fim de semana lhe corre muito, muito mal, corre como tem corrido ao Pecco, ou então Japão será. Nem vale a pena pensar noutra coisa agora. Sim, sobre os... Só uma coisa do Alex Marquez. A volta dele da qualificação foi foi um recorde. Foi a volta mais rápida que alguma vez se viu ali. Sim, estava aqui a abrir o documento da qualificação. Ele faz a pole position com 37.536. Sim, foi recorde. Quase 3 décimas à frente do Quartararo, que foi o segundo. E meteu 4 décimas no irmão, que não era fácil. O Marco Marques estava forte na FP1, mas depois o Alex foi mais forte de todos. Já falámos sobre os irmãos Marques. Propunha agora passarmos para o Pecco Bagnaia, enquanto o Miguel sai, sai e entra. Eu acho que a internet do Miguel está com algum problema com o Alex Marques. Sempre que se fala no Alex Marques, a internet vai à vida.
Então vamos mas deixar de falar do Alex já, Marques. vamos deixar de falar do Alex Marques. Peco. Peço desculpa. Isto Olha, hoje não está fácil. mas é isto. Nós dissemos que íamos deixar de falar do Alex Marques, Miguel volta. Pronto, está visto. Sobre Peço desculpa. o Peco Banhaia, ele realmente esteve péssimo sexta-feira e sábado. O que eu li foi que ele estava confiante, estava satisfeito com a configuração que tinha utilizado na última corrida na Hungria e por isso veio para esta pista exatamente com a mesma configuração. Usou sexta-feira, não resultou. Depois, sábado, mudou para outra que tinha usado na Catalunha. No ano passado também não resultou assim tão bem, mas depois fez alguns ajustes para domingo e conseguiu aquela recuperação muito baseada no arranque, que ele ganha logo para aí uns 9 lugares no arranque e depois fica mais fácil chegar mais rapidamente ao top 10. Sobre o Peco Banhaia, Miguel, se estiveres a ouvir nesta altura, que avaliação fazes ao fim de semana do Banhaia? Eu só vou abaixo quando falam do Alex. Não, até sábado estava a ser um fim de semana desastroso. Domingo foi uma corrida de trás para a frente. O André já referiu aqui que, apesar de tudo, no cômputo geral, foi uma corrida positiva para ele, não é? Ou seja, partindo do 21º, nem sempre é fácil. Obviamente que é um fim de semana que não podemos bater no Peco, segundo o André, mas ainda assim podemos, porque até sábado foi tudo muito mal. Lá domingo as coisas conseguiram melhorar para ele e ele conseguiu ter um resultado. Claro que não é um resultado que o Peco espera e não é um resultado a campeão do mundo, mas ainda assim é bem melhor do que tinha alcançado até então nesse fim de semana, portanto nem tudo foi mau. Sim, estava aqui a ver que o Banhaia na qualificação qualifica-se só à frente do Savadori, do Chantra e do Maverick Vinhales, que vinha lesionado. Portanto, foi realmente um péssimo sinal de que a afinação de que o Banhaia tinha escolhido não tinha todo resultado. Mas, André, já destacaste a recuperação que o Banhaia fez na corrida, portanto, sempre fica esse ponto. Sim. Mas o sábado foi terrível. Sim, eu concordo E a sexta-feira perfeitamente. também. Sim, o sprint foi terrível. A qualificação, não sei o que é que se passou ali. Não dá para perceber. Ele trocou ali qualquer coisa, trocou de mota e estava com. Eu nem sei o que é que ele estava com uma Honda, se calhar. E aquilo não andava mais. Mas depois redimiu-se o melhor que conseguia no domingo, por isso, yeah. Sim. Em termos de campeonato, o Peco Banhaia com este fim de semana fica agora com 237 pontos, já o Alex Marquez já tem 305, portanto mesmo chegar ao segundo lugar já começa a ficar bastante difícil, ao segundo lugar do campeonato. Yeah. E vamos ver agora para 2026 como é que corre o ano ao Peco Banhaia, mas com estes resultados começa a ficar realmente sob pressão. Falámos do Alex Marques, podemos também destacar um mau fim de semana, e não se pode dizer de outra forma, do colega de equipa dele, do Fermin Aldeguer. Ele teve uma sexta-feira mais ou menos, saiu por pouco na Q1 e nas corridas também não se estava a sentir muito bem com a moto, mas depois tem aquilo que eu considero o ponto mais negativo do seu fim de semana, que é o acidente com o Bezek na sprint, Yeah. que ele elimina o Bezek da corrida num acidente evitável. E ele é rookie e é sempre difícil seres rookie e estar numa moto que é capaz de vencer corridas. E ainda por cima num colega de equipa que está a fazer um ano tão bom, mas sinto que estes fins de semana do Aldeguer são de certa forma alguns fins de semana que ele já podia estar a eliminar alguns pontos baixos que ele comete com alguma frequência. Sim, o Firmino nos últimos fins de semana tem tido alguns erros, mas é uns erros ditos normais, sendo um rookie, já é algo que se está à espera. Agora, é verdade, também tem essa pressão de conduzir uma moto que pode ganhar corridas, tendo o segundo melhor piloto do mundo na atualidade, não é? Que é o Alex.
seja, se formos a ver pela classificação do campeonato, é o segundo melhor piloto do mundo, ou seja, deve ser uma pressão extra e, portanto, acho que são erros normais, mas ao mesmo tempo que eu não sei como é que a Ducati, ou seja, o que é que a Ducati pensa acerca disso e acerca dessa, porque de todos os pilotos Ducati, a par de talvez do Morbidelli, é dos que mais erra e erra muito, na minha opinião. Sim, ao Morbidelli já vamos, mas em relação ao Bagnaia, André, perspectivas é que tens para o 2026 dele e depois potencialmente para 2027? Ou Bagnaia ou Aldeguer. Não me confundas. Sim, agora o Miguel estava a falar do Bagnaia, portanto voltei Sorry. aqui ao Peço Bagnaia. desculpa. Não sei, eu não sei se mesmo o Pecco vai ter muito interesse. O Alex ao continuar na Ducati e a continuar a ganhar. 2027 pode ser diferente. Nova moto, novos regulamentos, as coisas vão mudar certamente. Mas ao continuar com o Alex na Ducati, eu não sei se o Bagnaia tem muito interesse em continuar na Ducati porque não é ali que vai ser campeão outra vez. Porque não Sim. vai, tem a moto para ser campeão, mas tem o colega de equipa que vai ficar à frente dele. Uhum. E isso notou-se durante este ano que a moral do Pecco foi por água abaixo. Cada corrida que passa, a moral vai ainda mais abaixo porque vê-se a ficar ali em posições menos recomendáveis e vê o Mark ganhar sprint e corrida ou sprint e grande prémio atrás de sprint e grande prémio. Por isso não sei, em 2026 já continuar. Em 2027 não sei, porque lá está, não sei sequer se é algo que ele quer, se não prefere ir para outra equipa, porque com a mudança de regulamentos também pode mudar aqui a ordem das equipas. Como estás a ver a grid agora, poderá não ser a forma como vais ver a grid em 2027. Se lhe apresentarem um bom projeto, pode ser que ele acredite nesse projeto e que acabe por mudar de construtor. Sim, a grelha para 2027 é muito parecida, para 2026 é muito parecida à que temos agora, mas o que me parece, sobretudo do Bagnaia, é que ele está tão atrás do colega de equipa que ele vai testando algumas alterações de setup radicais e muitas delas não vão funcionando e depois nem para um top 5 dá em muitas corridas. Mas recentrando no Fermin Aldeguer, ele falha por pouco a passagem à Q2, na Q1 fica apenas a 3 milésimos do Di Giannantonio. E faço esta ponte para passar para a última equipa da Ducati que nos falta falar, a VR46. O Di Giannantonio tem não consegue passar diretamente à Q2, mas depois passa no sábado através da Q1 e isso ajuda-o a ter um pódio no sábado. O Franco Morbidelli é um destaque negativo, creio que é até o Miguel. Sim. E realmente ele qualifica-se em quarto, mas tem 2 abandonos e um deles é muito característico do que já vimos no Morbidelli este ano. Sim, acho que, ou seja, continuando disso, ou seja, para mim é um destaque negativo o Morbidelli porque já é tema recorrente as quedas e muitas vezes leva outros pilotos, ou seja, a maioria das vezes leva sempre outros pilotos, é imprudente muitas vezes e já é um piloto, digamos, experiente, ou seja, já não é uma pessoa que anda aqui há 2 dias. E falando já para 2027, eu acredito que, ou seja, já falamos anteriormente nos outros podcasts, são pilotos a prazo, ou seja, ainda se vai aqui e ali, vai-se dando a mão e vai-se acreditando até chegar a uma altura em que 2027 não me acredito que Franco Morbidelli permaneça na categoria principal. E acho que estes pequenos erros, estas pequenas corridas, isso tudo mais à frente vai-se ou seja, isso vai ser motivo de avaliação. E acho que o Franco Morbidelli já não é a primeira vez que tem que pensar e repensar os seus comportamentos em pista. Acho que prejudica os seus colegas, prejudica-se ele mesmo e prejudica muitas vezes o espetáculo. E acho que foi 2 corridas, não as termina. E de alguma forma há sempre ali um ou outro erro. E quando vemos 2 pilotos envolvidos numa queda e um deles é o Franco Morbidelli, já sabemos qual deles é que foi o responsável. Normalmente é assim, portanto, é só dar a repetição que nós temos a certeza da responsabilidade. Acho que é o meu destaque negativo desta corrida.
no caso do incidente de sábado com o Jorge Martínez, sobretudo isso que estamos a falar, as primeiras repetições que eles mostraram nem deixavam claro quem é que tinha derrubado quem, só depois da corrida é que mostraram uma repetição mais clara. E mesmo no domingo ele tem um incidente com o Bezzecchi que eu achei um pouco mais 50-50, mas embora o Bezzecchi também tenha ficado irritado com o Morbidelli. Mas eu não quero estar a enganar ninguém, mas eu julgo que numa corrida anterior houve um piloto que recebeu uma dupla long lap penalty por ser a segunda vez que derrubava alguém naquele ano. E com base nisso eu não percebo porque é que o Morbidelli só recebe uma para a corrida de domingo, depois do incidente com o Martin. Mas sobre o Morbidelli, André. Não, o primeiro... Diz, Miguel. Não, força. Não, primeiro, ir por aí, Bernardo, pegar no que disseste, não percebes porque é que o Morbidelli só recebe uma long lap, e depois pegar no que o Miguel disse, e se fosse assim, o Morbidelli provavelmente fazia metade de cada grande prémio a dar long laps, porque há sempre ali alguma coisa. Mas sobre a VR46, não tenho muito a dizer sobre o que vocês já disseram, faz todo o sentido, e como eu disse no início, estava tão habituado, eu que sou rookie no MotoGP, estava tão habituado a ver 6 Ducatis no top 10, no top 12, principalmente 6 Ducatis nos pontos, isso era quase certo. Este Grande Prémio da Catalunha foi uma surpresa, porque tanto o Morbidelli como o Gian Antonio, um aguentou 12 voltas, o outro aguentou 21, e ficaram-se por ali, e principalmente o Morbidelli teve um fim de semana desastroso. Desde qualificação, sprint, nada lhe correu bem. E se a Ducati Lenovo e se a BK8 tem motas para ganhar corrida, a VR46 também tem que ter uma moto para ganhar corridas. Por Sim. isso, a moto está lá, o que falta se calhar é o piloto em cima da moto não cometer tantos erros. Porque uma coisa é seres o Marco Marques, que pode ser agressivo porque consegue controlar a moto. Outra coisa é seres o Morbidelli, que se calhar tentas ser agressivo, mas não consegues controlar a moto que tens e acabas por cometer erros e levar outros contigo. Sim, eu estava a olhar aqui para o campeonato e tanto o Morbidelli como o Di Gian Antonio têm os dois 161 pontos. Portanto, estão os dois muito equilibrados, mas há fins de semana em que se sente que há mais potencial. E o Di Gian Antonio mostrou esse potencial no sábado com o terceiro lugar que teve. Mas depois há outros momentos em que também acabam por deitar alguma coisa a perder. E Barcelona foi um pouco isso, com DNFs para um dos pilotos nas duas corridas e o outro também sofreu uma queda numa das corridas. Passamos para o construtor seguinte, e para o Miguel, porque a KTM é o destaque positivo dele. Foi de facto um grande fim de semana do Enea Bastianini, como eu ainda não tinha visto, mas ele está de facto a subir de forma e este fim de semana foi até agora o ponto máximo. E tirando aqui o Vinhales, que vinha lesionado e fez o que pôde, Miguel, destaca a KTM. Sim, o meu destaque positivo vai para a KTM, uma marca que tem tido muitas dificuldades este ano, além de financeiras, também em pista, tirando o Pedro Acosta, que já sabemos que é um fenómeno, ainda assim tenta ao máximo extrair tudo aquilo que pode da moto, mas este fim de semana, sobretudo no sábado, porque tiveram 3 pilotos muito bem classificados, e também no domingo, obviamente, mas no sábado tiveram os 3 pilotos, tanto o Binder como o Pedro Acosta e o Enea, muito bem classificados. Obviamente que o Vinhales vem numa situação diferente, regressa de lesão, e depois obviamente tiveram no domingo o primeiro pódio do Enea com a Tech Trois, e portanto acho que foi um fim de semana super positivo para a KTM, se bem que ao mesmo tempo acredito que foi um fim de semana, ou seja, que dificilmente conseguirão manter esta sequência de resultados, mas ainda assim foi um fim de semana muito bom para a KTM. Sim, em relação ao Bastianini é de facto incrível a subida de forma dele. Ele estava com os resultados que deixavam a desejar e que colocavam até a sua continuidade no MotoGP em potencial risco. Falava-se algumas vezes do futuro do Enea Bastianini
Mas, embora aqui a qualificação não tenha voltado a ser fantástica, ele foi só nono, mas faz progresso nas duas corridas e depois acaba claramente com a melhor KTM, mais rápida até do que o próprio Pedro Acosta, e acaba com o terceiro lugar no domingo. Sobre o NE em particular, André, também te Eu, surpreende esta subida? sim, sem dúvida. E não sei se já referiram, mas o Bastianini foi o primeiro pódio dele na KTM, na Tech 3. Sim. Por isso, fantástico, excelente fim de semana. Pedro Acosta, continuando na KTM, também esteve bem, a acabar em quarto lugar, a 8 segundos dos três da frente, ou do terceiro lugar, mas acaba em quarto lugar. Por isso, foi um fim de semana fantástico para a KTM e sabe muito bem ver isto, porque eu lembro-me, o primeiro podcast que eu me juntei a vocês, estávamos a falar de quão mal a KTM estava a nível desportivo, a nível financeiro e tudo mais. Por isso, isto é muito bom ver que uma marca com a história da KTM consegue estar de volta ali no topo. Ainda bem que falas sobre isso, porque eu ia me esquecendo de referir, mas agora a KTM já tem o Gunther Steiner na sua estrutura. Quem segue a Era Fórmula isso que 1 eu ia sabe, dizer. É o efeito Gunther Steiner a dar o pódio ao Bastianini. certo. Quem segue a Fórmula 1 já sabe quem é que é o Gunther Steiner. E veremos. Diz. Quem segue a Fórmula 1 já sabe quem é o Gunther Steiner, do seu tempo na Haas. Veremos se futuramente mais gente ligada à Fórmula 1 não virá. Sim. Há quem diga que o Max Verstappen, mesmo quem não segue Fórmula 1, devem conhecer este nome. Há quem diga que o Max Verstappen também está interessado em entrar no mundo das duas rodas. E eu percebo, porque eu também não via MotoGP, fui ao Jerez e agora não quero ver outra coisa. Por isso eu percebo perfeitamente o Max. Ele provavelmente viu uma corrida de MotoGP e agora, ok, vamos comprar uma equipa. Eu não tenho dinheiro para comprar uma, senão fazia o mesmo. Certo. Também se fala da possibilidade do Lewis Hamilton comprar a Gresini. Portanto, o MotoGP vai aqui gerando interesse de outras categorias de esportes motorizados. Sobre o Acosta, eu estranhei ele ir para o Grande Prémio com o pneu macio, que já estava. Ele tinha feito o mesmo na corrida sprint, mas já estava com dificuldades. E essa escolha, se calhar, não lhe permitiu ser tão competitivo como foi o Bastianini. Quanto ao Brad Binder, a qualificação, ele chega aqui a 2, mas a qualificação acaba por não ser tão boa. Ele foi o mais rápido na sexta-feira, é preciso lembrar isso. Mas depois na qualificação tem um problema com a sua moto principal e na segunda só consegue ser 11º. E depois acaba por cair no domingo. Mas o ano do Brad Binder tem sido um pouco assim de altos e baixos. Quedas, de altos e quedas. Sim. Ele também não se aguenta muito Baixo tempo em cima da moto. Quando ele cai no asfalto. Ele não se aguenta muito tempo em cima da moto, coitado. Sim, neste caso acho que ele abusou ali numa entrada num corretor e caiu. Mas podemos então passar para o construtor seguinte, e agora vou entrar eu nos meus destaques, porque tenho aqui 2 destaques do próximo construtor, que é a Yamaha, e começo com o Fábio Quartararo, que foi para mim um dos melhores pilotos do fim de semana. Mais uma vez, claramente o melhor piloto da Yamaha, num fim de semana em que a moto até estava mais competitiva. Ele foi segundo na qualificação, portanto voltou a fazer o brilharete em qualificação que vinha fazendo numa fase mais inicial da época. Desta vez só perdeu para o Alex Marques. Mas ao contrário das outras corridas em que ele passa muito rapidamente para trás, desta vez conseguiu aguentar-se bem, conseguiu manter o segundo lugar na sprint. Na corrida principal foi quinto e até se conseguiu defender bem dos outros pilotos, protegendo bem os pneus, que era uma coisa que ele estava com dificuldades a fazer, e portanto é mais uma vez o Quartararo a ser o principal ponto positivo da Yamaha. O salvador da Yamaha este fim de semana. Meu Deus. Quase e o Miguel Oliveira, semana. claro. E o Miguel Oliveira este fim de semana também. Continua, desculpa. Eu fiquei Sim, entusiasmado. Mas sobre o Quartararo podem comentar antes de eu ir aos pilotos da Pramac.
Não, acho que é fora da curva, não é? O Fábio Quartararo está sempre um nível acima de todos os outros dentro da marca. Portanto, já não é nada que nós não sejamos surpreendidos. Agora só estou um bocadinho triste por um piloto daqueles ainda continuar naquela estrutura. Parece que está um pouco a leste de tudo. Tinha-se tanta expectativa sobre ela no início da temporada. Inclusive a própria Ducati afirmou que seria a segunda marca e nós acreditamos que sim. Mas a verdade é que os resultados têm ditado outra coisa e acho que estão tirando o Fábio Quartararo, têm tido resultados muito pobres. Obviamente que o Miguel conseguiu agora um nono lugar. Nota-se também nele mesmo uma certa leveza nesta altura. Obviamente que ele sabe mais coisas que nós sabemos e, portanto, nota-se alguma leveza nele, uma despreocupação, dizendo que ele sabe o seu futuro neste momento, que nós não sabemos e, portanto, ele estará neste momento sem qualquer tipo de pressão e, portanto, acho que foi uma corrida bastante boa da parte do Miguel e vamos esperar por mais e vamos esperar por futuros desenvolvimentos para perceber qual é o futuro. O Alex Rins, André, é o teu destaque negativo, porque eu estranhei. Eu estranhei quando se falava do Toprak para a estrutura da Yamaha, eu estranhei que o nome do Alex Rins nunca tivesse sido colocado em causa. A decisão parece que foi sempre entre o Miguel Oliveira e o Jack Miller, porque se o Alex Rins estivesse aqui envolvido nisto, podia estar preocupado com o seu futuro. É por alguma cláusula, isso eu pergunto-vos a vocês, existirá alguma cláusula no contrato ou não existirá uma cláusula de performance em que simplesmente não o podem mandar para a rua porque, o que é que ele está ali a fazer, não é? Ele acaba a Q1 em 10º, vai para o sprint, faz 15º. A corrida ou o grande prémio não acaba. E isto é só um fim de semana de muitos maus. Não se percebe mesmo o que é que ele está ali a fazer. Ele é o meu novo Peco. Eu vou começar a vir aqui todas as semanas para bater no Rins. Não, a sério. E mesmo enquanto andou no Grande Prémio, foram 14 ou 15 voltas, não houve ali nada que dissesse, ok, coitado, teve azar. Não, tipo, foi uma má corrida. Sim. Não, o Rins já... Eu acho que desde que ele saiu da Honda foi sempre a decair. Obviamente teve a lesão, teve tudo, mas ele mesmo não se nota qualquer tipo de felicidade, qualquer tipo de motivação para. E portanto eu acho que, obviamente que eu disse anteriormente e achava que era entre aqueles três pilotos, ou seja, eles eram facilmente os três, substituíveis, não é? Ou seja, tanto o Miguel Oliveira como o Rins e como o Miller eram substituíveis. Agora, parece que o Rins foi passando entre os pingos da chuva e parece que vai permanecer na próxima temporada, o que me parece a mim muito estranho. Não sei se existe algum tipo de gratidão, algum tipo de contrato que nós não sabemos, porque é de facto estranho, não existe... Ou seja, o homem não tem motivação na pista, o homem não tem resultados consolidados para poder dizer eu estou aqui porque... Ou seja, não percebo neste momento. Não percebo. Pelo que se foi falando, a decisão de fazer entrar o Toprak, pelos vistos, esteve sempre entre os dois pilotos da Pramac e, portanto, o Rins não esteve nas conversas. É preciso recordar que o Alex Rins fisicamente também já passou por algumas quedas que o deixaram muito mais limitado fisicamente do que era nos tempos da Honda, nos tempos da Suzuki, em que ele igualava muitas vezes os bons resultados do Joan Mir. Mas depois este ano na Yamaha tem sido complicado para ele e vamos ver também o próximo ano com tantos pilotos que a Yamaha está a tentar colocar nas suas fileiras, vamos ver se o Rins e o próprio Miller não ficam em perigo em anos futuros. Vocês falavam do Miguel Oliveira e é um destaque positivo meu, porque realmente
pode ter sido isso que o André disse. Agora a pressão desapareceu, ele já sabe que não vai continuar no MotoGP no próximo ano, ele já o diz em várias entrevistas, e agora está entre ser piloto de testes de uma marca ou ir para as Superbikes, que pode ser nesta altura o mais provável, mas realmente este fim de semana foi competitivo, como um fim de semana competitivo como o Miguel Oliveira ainda não tinha tido este ano. Mesmo a qualificação, em que ele é 16º, que é um resultado parecido a outras qualificações em que ele já tinha estado, ele fica só a 1,5 da entrada na Q2, e depois nas duas corridas consegue andar para a frente. Ele acaba a corrida principal em nono e acaba a corrida sprint, estava aqui a ver, em 10º, portanto à porta dos pontos no sábado e bem dentro dos pontos no domingo, e acaba só a 2,5 segundos do Quartararo no domingo, portanto também é um ponto altamente meritório. Acham que foi isso, que foi esse desaparecimento de pressão, quer dizer, a pressão existe sempre, mas desaparecimento de muita pressão para cima do Miguel Oliveira, que fez com que ele se soltasse mais? Sem dúvida. Pelo menos é o que dá, sem dúvida, não sei, não é? Nós não estamos na cabeça dele, mas é o que dá a entender. A partir do momento em que saíram as notícias que Miguel Oliveira não ficava no MotoGP, ele chegou à pista, chegou à Catalunha neste caso, e mostrou o Miguel Oliveira que se calhar toda a gente se lembra, mesmo quem não segue MotoGP, de ter corridaços, por exemplo, em Portimão. Uhum. E chegou ali e mostrou que de facto ainda tem ritmo, que consegue ter boas corridas, só que se calhar, não sei se poderá ser a estrutura, como o Miguel referiu há bocado, não é a melhor, poderá não ser indicado para ele, há muita pressão, muitas conversas se têm e isso tudo entra na cabeça de uma pessoa, e quando eles estão ali têm que estar concentrados, têm que estar a 100%, tanto a nível físico como mental, e o Miguel se calhar não estava. A pressão saiu, o peso das costas também saiu e estamos a ver o Miguel Oliveira como ele pode estar. E no fim de contas, olhando para as duas possibilidades que referiste, Bernardo, entre ser piloto de testes ou ir para as Superbikes, que vá para as Superbikes, pelo menos conseguimos provavelmente continuar a festejar com ele. Sim, e nesta altura, hoje vi uma notícia na imprensa alemã que falava da possibilidade do Miguel ir ocupar diretamente o lugar do Toprak na BMW, portanto até podia ser bom para ele. Mas é sobre Barcelona em específico, é preciso recordar que este é um circuito em que ele está bem, já ganhou aqui em 2021, portanto também tinha esse fator a seu favor, mas saindo de 16º seria sempre complicado recuperar e ele conseguiu recuperar bem. Portanto, Miguel, sobre o Miguel Oliveira. Não, é como eu já tinha, como eu referi há pouco, ou seja, neste momento ele já sabe o seu futuro, e notou-se um Miguel Oliveira diferente, um Miguel Oliveira mais leve, digamos assim. Agora falta saber qual é que é o futuro. Ou seja, eu há uns podcasts atrás eu acreditava que ele estaria em 2026 no MotoGP e se calhar, olha, a minha aposta saiu ao lado. Parece que ele próprio já está a mostrar que não será esse o seu futuro. Eu também espero, como o André, que o futuro passe pelas Superbikes, porque ao fim e ao cabo também é competição, é um campeonato que ele também poderá ganhar e até disputar, se bem que mesmo nas Superbikes as Ducatis também dominam, e mantém, ou seja, tem pilotos de elevado nível, mas ainda assim acho que é um campeonato em que ele poderá disputar. Em relação também, ou seja, voltando também um pouco ao Rins, ou seja, eu vejo o Miguel com possibilidades, ou seja, eu vejo o nível dos pilotos que se manterão para o ano e o Miguel não perde para muitos. Na minha opinião, o Miguel não perde para muitos. Ou seja, é perceber agora qual será o futuro. Mas acho que nos surpreendeu a todos também este fim de semana do Miguel. Agora, é um fim de semana em que ele já está mais despreocupado. Agora veremos como é que a partir daqui ele gera o resto da temporada, e veremos qual será o futuro. Será mesmo piloto de testes, se passar pelas Superbikes, é aguardar.
Sim, entre uma escolha e outra, qualquer piloto que tenha a adrenalina competitiva de um piloto prefere competir do que testar. E por aí as Superbikes encaixariam melhor. Não sei se sendo piloto de teste e continuando ligado ao paddock do MotoGP, isso lhe poderia abrir mais facilmente uma porta para um regresso ao MotoGP em 2027, É. mas se impressionar nas Superbikes, esse regresso também pode acontecer na mesma. Um, Portanto, eu não sei se este ano será o último do Miguel Oliveira no MotoGP. Até tenho dúvidas que isso aconteça. Em princípio, 2026 não será, mas poderá voltar em breve, ou então não, mas só nos próximos tempos é que teremos essa resposta. Só para completar o capítulo de Yamaha, o Miller não foi tão espetacular. Um, Qualificou-se um pouco melhor do que o Miguel Oliveira e esteve ainda mais perto do acesso à Q2, mas depois nas corridas só conseguiu ser 12º e 14º. Ele no domingo tem um incidente, aparentemente tem um incidente na curva 4, eu digo aparentemente porque a realização não mostrou, que é uma coisa que acontece no meio do pelotão que as repetições não aparecem, que o prejudica, e ele vai mesmo à gravilha e só consegue acabar em 14º. Mas podemos então passar para o próximo construtor, e aqui podemos destacar a Aprilia, que teve um fim de semana realmente complicado. Tanto o Bezzecchi como o Martin acabaram por sofrer quedas ao longo do fim de semana. O Bezzecchi, à semelhança do Morbidelli, cai nas duas corridas. Numa delas não tem culpa, porque é o Fermin Aldeguer que o deita ao chão, e na outra é o tal incidente com o Morbidelli, em que eu acho que é 50-50, em que o Bezzecchi acha que o Morbidelli deixou a porta. Eu acho que o Bezzecchi arrisca um bocado demais, mas foi um bocado um fim de semana parecido àqueles que o Bezzecchi tinha no início deste ano. Ele foi só 12º na qualificação e já vimos o Marco Bezzecchi fazer bem melhor. Acham que foi só um ponto baixo numa época que está a ser promissora? Ou acham que Sim, esta eu acho que foi só um ponto baixo, mas temos que ter em consideração que está a chegar à Ásia e a Aprilia não tem certo. tido grandes resultados na Ásia, portanto, vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que será agora o futuro, ou seja, os futuros grandes prémios na Ásia. Apesar de tudo, nem tudo foi mau para a Aprilia este fim de semana, porque o Ayogura fez um 6º lugar na corrida de domingo, ou seja, foi um resultado positivo, mas a Aprilia principal sofreu algumas dificuldades. Agora vamos ver. Ou seja, chegando à Ásia neste momento eu não tenho grandes expectativas da Aprilia. Agora vamos ver se muda um pouco o chip e até as coisas correm bem, mas não sei. Sim, diz André. Não, eu ia só dizer que nem tudo correu mal, mas ao mesmo tempo correu tudo muito mal, porque com os bons resultados, ou com o bom resultado da KTM este fim de semana e com um fim de semana menos bom da Aprilia, a KTM está agora no campeonato de construtores a 2 pontos. Certo, sim. Ou seja, se calhar a Ásia pode levar a Aprilia para a terceira equipa, ou para a terceira posição, e trazer a KTM, que estávamos há uns meses atrás a dizer que coitadinhos, para o primeiro lugar deste MotoGP, porque a Ducati já nem conta. Não vale a pena. Campeonato dos outros construtores. Yeah. Tens o MotoGP, depois tens o MotoGP ali. Na Fórmula 1 é mais fácil, tens a Fórmula 1 e a Fórmula 1.5. Aqui, pronto, é algo parecido, em que tens a Ducati e tens os outros. Sim, vocês falavam do Ayogura, ele realmente Sim, tinha. a Ducati já não tem. Vocês falavam do Ayogura, ele realmente teve um regresso à boa forma que já não víamos há algumas corridas. Ele começou muito bem o ano, mas depois teve alguns grandes prémios que se qualificava muito atrás e depois não conseguia fazer muita coisa. Ele qualificou-se em 8º e depois fez a habitual mestria na gestão dos pneus e em ritmo, e eu estava realmente impressionado com o ritmo do Ayogura. O Raul Fernandes esteve um pouco mais atrás, mas
ele qualifica-se só em 15º e a partir daí não consegue fazer muita coisa. Falta discutir o Jorge Martin, cuja limitação principal neste momento na Aprilia parece-me ser a qualificação. Ele diz que em qualificações ainda está a usar ainda tem o instinto de usar muitas coisas que o ajudavam a conseguir pole positions na Ducati, na Pramac no caso, e essas coisas não funcionam na Aprilia, e isso depois condiciona-lhe as corridas, mas para sermos justos, ele no sábado é eliminado da corrida pelo Morbidelli, e depois no domingo ainda consegue um top 10, portanto nem tudo está mal no Martin, mas é como dizia o Miguel, agora com a entrada na Ásia, vamos ver, ainda por cima já sabendo que o Martin este ano esteve para sair, num caso que esteve para ir para tribunal com a Aprilia, vamos ver se ele tem paciência para aguentar. Que é Pois que... sim. Sobre o Martin, é o que estás a dizer. É preciso nós termos paciência, porque ele esteve muito tempo lesionado. Está agora verdadeiramente a começar a usar aquela moto. E espera-se que, mesmo indo para a Ásia, que os resultados comecem a melhorar e a melhorar. E já que para o ano ele não saiu, estamos cá e continua a melhorar e dê luta aos irmãos Marques, que era giro de ver. Continua a ser temos outro campeão que é um campeão do mundo que está a acabar corridas, começou agora, verdade, mas está a acabar corridas a meio da tabela, e é triste de ver, da mesma forma que, embora eu goste muito de bater no Peco, é triste ver um campeão do mundo a acabar corridas naquela posição, e para mais com a moto que tem debaixo dele. Por isso é esperar que o Martin se habitue à Aprilia e que comece a mostrar cada vez melhores resultados. Sim, eu acho que nas últimas corridas, ou seja, depois da lesão e dele mudar o chip para ok, eu tenho que ficar aqui, Yeah. mais vale ficar aqui do que arranjar um problema maior. Nem todos os resultados foram maus, talvez excetuando este fim de semana, mas até tem tido alguns resultados positivos. Obviamente que ainda não chegou ao nível do campeão do mundo, mas ainda assim tem tido alguns resultados positivos. Sim, só para completar a Aprilia, eles tiveram este ano o Lourenço, este fim de semana o Lourenço Savadori como wildcard, não acabou por não completar nenhuma das corridas, numa delas cai, no outra tem um problema, mas queria só aqui destacar rapidamente o papel do Lourenço Savadori no desenvolvimento da Aprilia, porque estão numa subida de forma. O Bezzecchi, tirando este fim de semana, tinha vindo a subir, e eu acho que algum desse trabalho se deve ao desenvolvimento de moto do Savadori, e por isso deixar essa nota. Falta-nos falar de um construtor, que é a Honda, e eu aqui queria destacar o Luca Marini, que este ano já teve uma lesão que podia ser complicada a treinar para outra categoria, e está neste momento, na minha opinião, a ser o melhor piloto da Honda, que olhando para esta estatística, desde que o Marini voltou no Sachsenring, houve 4 vezes em que um piloto da Honda pontuou nos 2 dígitos, portanto 10 ou mais, e 3 destas 4 vezes foram do Marini. E este fim de semana ele voltou a ser o mais consistente, foi mais rápido em qualificação do que o Joan Mir, e ficou atrás do Zarco em qualificação, mas cometeu muito menos erros do que o Zarco ao longo do fim de semana. Portanto, 8º lugar nas 2 corridas. E a pontuou nas 2, fantástico. Sim, não se pede muito mais. Eu não sou alguém que acredita muito no Marini, e já o disse aqui, porque acho que é um piloto ainda assim irregular, na minha opinião, mas tem feito nestas últimas corridas resultados bastante positivos. Obviamente que nós estamos sempre de olho mais no seu companheiro de equipa, para além de ser um campeão do mundo, é o que cai mais vezes, e portanto nós temos aquela coisa de olhar sempre mas o Luca acho que tem feito um trabalho de exceção agora com a Honda. A Honda está bastante contente com o trabalho dele, sobretudo o trabalho de desenvolvimento, porque se nota que é um piloto que dá feedbacks, que faz com que a moto, ou seja, dá feedbacks, e a marca reconhece isso. A par do Zarco, são 2 pilotos que trabalham muito bem a moto, e portanto acho que é como eu digo, não tenho grandes esperanças em relação
a futuros resultados, mas estes têm sido realmente bons resultados e vamos ver se continua assim. Sim, eu há pouco falava dos erros do Johan Zarco, ele qualifica-se bem em sétimo, mas depois cai sexta-feira, no sábado tem um erro que permite a ultrapassagem de 2 KTMs e no domingo até estava a ter uma boa corrida, mas voltou a cair e portanto o Zarco já teve o seu ponto mais alto este fim de semana, quando ganhou em França, ganhar em casa com uma LCR num ano dominado pelo Marc Marques. Era altamente improvável, portanto o Zarco não tem muito mais a provar e tem uma carreira mais do que respeitável no MotoGP, mas nesta altura não está na sua melhor forma. Sobre o Joan Mir, ele tem uma má qualificação que lhe condiciona o fim de semana e depois tinha bom potencial na corrida, mas saindo de 17º não conseguiu ser mais do que 13º numa corrida e 12º na outra. Tivemos aqui também o Somkhat Chantra, que tinha estado fora nas últimas corridas por lesão, que também parece estar a despedir-se do MotoGP. Tudo aponta que vai ser o Diogo Moreira a ocupar o segundo lugar na LCR. Mas o Chantra, ainda com algumas dores, fez um fim de semana possível, tendo em conta que ele, mesmo quando não estava lesionado, já não era muito rápido. E tivemos também o Aleix Espargaró como wildcard, que eu acho uma coisa incrível da Honda, que ele agora está no mundo do ciclismo profissional, lesionou-se no ciclismo e veio fazer wildcard de lesionado. Portanto, a Honda foi isto. Querem fazer algum comentário sobre a Honda? Eu gostava de... Posso só dizer que agora que estamos a entrar na Ásia, como já foi referido, era giro ver a Honda a ser um bocadinho mais competitiva, pelo menos com mais pilotos a terminar nos pontos, só porque estamos a entrar na Ásia e fica bem dar algumas alegrias aos fãs de MotoGP asiáticos. Mas é este o comentário que tenho a fazer, porque não há muito mais... É bold prediction do Bernardo, é Somkhat Chantra vai ganhar nos Mas não há muito mais a dizer sobre a Honda, especialmente sobre este fim de semana. O problema aqui, Bernardo, desculpa, foste tu que resumiste tão bem o fim de semana da Honda que nós não podemos comentar mais nada, porque foi isto. Sim, pronto. Então ainda nos faltam cerca de 5, 6 minutos para o final do podcast. Vamos fazer aqui uma antevisão daquilo que pode ser o próximo fim de semana em Misano. E em Misano, eu diria que muitos olhos estão em cima do Pecco Bagnaia, mas eu não sei se o Pecco Bagnaia quer que muitos olhos estejam em cima dele neste momento. Essa é a minha principal curiosidade. Certo. Porque ao fim e ao cabo estávamos ali a 20 km de Tabulia, uma pressão adicional para todos os para todos os pilotos da academia e os pilotos italianos no geral, e portanto vamos ver. Ou seja, acho que o Pecco tem sofrido muito com os holofotes este ano, além de tudo, não é? Mas os holofotes, ele nunca foi ou seja, um símbolo de boa disposição com a imprensa e com os fãs, e, ou seja, não é aquela figura, e portanto vamos ver como é que este fim de semana ele vai passar, porque vai ser um fim de semana difícil, um fim de semana com uma pressão extra, não é? Jogar em casa, e portanto vamos ver. André? Não, sim, os olhos vão estar em cima deles. Ou não me parece que Pecco vá fazer muito mais do que tem feito. Não me parece que seja agora, no espaço de uma semana, que ele vai descobrir a moto. Lamento, não me parece que seja isso que vai acontecer. A vitória, a nada correr mal, a ser uma corrida normal, a vitória irá para um dos irmãos Marques. E se tudo correr bem ao Pecco, fica no top 5. É isto. Não me parece que vá estar ali para andar a lutar por vitória, não. Eu peço desculpa para a semana se isto for completamente errado. Eu venho aqui e faço meia culpa, mas não me parece que ele vá andar a lutar pela vitória.
E pelo pódio também não vai ser fácil, principalmente com a subida de forma de construtores como a KTM, que agora nota-se em corrida começam a dar luta às Ducati, e ainda na Catalunha tivemos lutas interessantes ali na frente entre o Marc Márquez e as KTM, por isso não me parece que Pecco tenha o próximo fim de semana na memória por muito tempo. Sim, estava aqui a olhar para os resultados do ano passado. O Marc Márquez ganhou com a Gresini, portanto numa especificação inferior às Ducatis de fábrica. Ganhou com as duas Ducatis de fábrica a completarem o pódio, Bagnaia em segundo, Bastianini em terceiro. E portanto eu ficaria surpreendido se o Marc Márquez não voltasse à sua forma habitual. Mas vamos ver o que é que o Alex consegue fazer. Em relação ao Bagnaia, o Bagnaia nas corridas de Itália é um pouco como a Ferrari em Itália, há sempre muita pressão sobre ele. E num ano em que tanta coisa lhe tem corrido mal, eu tenho alguma curiosidade de ver como é que o Bagnaia lida com essa situação. Mas são respostas que vamos ter em Misano. Há mais alguma coisa que tenham a dizer antes de fecharmos? Não, que seja uma boa corrida. É isso mesmo, que seja uma boa corrida, e estou a contar os dias para sábado e para domingo. Que nos divirta. Muito bem, foi mais um Vamos Falar de MotoGP. Nós estamos de regresso precisamente na próxima semana para analisar o Grande Prémio de San Marino em Misano, no circuito Marco Simoncelli. E, portanto, até para a semana.